Amém, queridos. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre andando sob a nuvem de Deus. O ano de 2018 está ao fim, mas existe aí não apenas 2019, mas uma vida toda onde nós podemos posicionar o nosso coração em Deus, onde nós podemos de fato colocar nossa vida no Senhor. Queridos, quando nós andamos debaixo da nuvem de Deus, nós podemos entender que o Senhor vai nos levar a esse lugar de cuidado e proteção. E nessa manhã eu gostaria que você acompanhasse comigo em Números capítulo 9, do 15 ao 23. Se nós não tivermos o fundo musical aí, vou pedir para o Daverson de repente subir, se não tiver, a gente pode ter ao vivo e a cores aqui. Amém? Números capítulo 9, versículo 15 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo, 24 horas. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Você vai perceber que nesse texto várias vezes o escritor ele afirma isso, sob a ordem do Senhor. Eles partiam, eles ficavam, eles partiam, eles ficavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, uma temporada maior, uma estação mais longa, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Acho que até aí, né? Até o versículo 23. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, uma curta temporada. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas pelo profeta por Moisés. Esse texto conta a história de um povo numa jornada no deserto. É a história nossa de todo dia. É a história que nós enfrentamos todos os dias até atravessarmos o Jordão para a eternidade. Até nos encontrarmos com a terra prometida que o Senhor nos entregou para a eternidade. Mas também fala sobre uma jornada terrena. Fala quando eles colocaram a tábua da lei, a arca da presença, dentro do tabernáculo, o Senhor cobriu com uma nuvem. E Ele disse: ei, quando vocês se encontram com a minha presença, queridos, quando a gente se encontra com a presença de Jesus, e nós guardamos as palavras de Deus no nosso coração, quando nós preservamos a presença de Deus em nossa vida, quando nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, é isso que Jesus faz. Ele veio e Ele, através do Espírito Santo, habita em nós e nós nos tornamos tabernáculo de Deus. Na jornada dessa vida, nós somos cobertos pela nuvem do Senhor. Nós somos cobertos 24 horas pela nuvem do nosso Deus.
E nessa jornada terrena, 2018, 2019, 2035, até o dia em que vamos atravessar o Jordão e encontrar a terra prometida, que se chama eternidade, o Senhor nos guardará, o Senhor nos protegerá, o Senhor colocará o nosso coração debaixo da sua presença. Mas uma das coisas que nós precisamos entender nessa jornada, não é apenas ter confiança de que Ele nos protegerá, mas é saber nos mover debaixo da nuvem de Deus. Não ficar nem para trás e nem ir à frente. Não andar atrasado e nem se adiantar. Porque quando nós nos adiantamos, nós perdemos a orientação. Quando nós nos colocamos à frente e dizemos, eu vou andar segundo o que eu acho que é melhor para mim, nós perdemos a orientação e saímos debaixo da nuvem de Deus. E talvez alguns estejam vivendo e sofrendo consequências e colhendo frutos de andarem sem orientação, de tomarem atitudes sem orientação. Você chega no final do ano, talvez pesado, carregado, e pensando, por que as coisas não aconteceram? Você andou debaixo da nuvem de Deus. Ou você andou à frente sem orientação, ou você se atrasou no mover de Deus, no agir e no querer do propósito de Deus. Em alguma estação, em alguma temporada, a nuvem foi, a presença foi, o agir de Deus caminhou e você ficou. E quando a gente fica, nós ficamos sem orientação, mas mais do que isso, quando a gente fica sem proteção. A gente fica exposto às bestas feras de um deserto perigoso. E o que é incrível é que durante o dia Deus cobria com uma nuvem para o sol não queimar. E durante a noite, se eles tinham que andar a noite toda, Ele colocava uma coluna de fogo guiando o seu povo nas densas trevas. Assim é a nossa vida, assim é a nossa jornada. Existem estações da nossa vida que nós andamos debaixo de um sol escaldante. Parece que tudo está mais pesado, mais difícil. Eu não sei quantos de vocês, eu não estou falando de um sol onde você está com um cooler na praia, cheio de gelo, com um monte de geladinho e um suquinho gostoso e um refrigerante, uma Coca Zero para não engordar em 2019, e você está ali curtindo a praia e vendo as pessoas passarem. Mas quando você está trabalhando com uma enxada nas mãos, e você tem que aguentar um sol difícil durante aquele dia, escaldante, a única coisa que você tem é uma água quente para tentar aliviar aquele calor. Nós enfrentamos dias difíceis na jornada da vida. E o Senhor diz que Ele nos guardará debaixo da sua nuvem de proteção. Mas nós atravessamos também noites escuras, trevas, momentos de lutas e de lutos, de perdas. E Ele também diz, eu guardarei vocês. E ainda que vocês aparentemente estejam andando em trevas e em escuridão, a minha luz os guiará, porque eu sou lâmpada para os pés de vocês e luz para o seu caminho. E algumas coisas que eu vejo em todo esse texto, que se aplica a nós, e eu gostaria que você guardasse por toda a sua vida, ensinasse aos seus filhos, dizendo para eles e para aqueles que te cercam, se você anda debaixo da nuvem de Deus, haverá 4 coisas que virão sobre a sua vida. Proteção, diga comigo, proteção. Diga a pessoa que está do seu lado, diga proteção. No versículo 15 e no versículo 16 diz assim, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo, era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Aqui fala que a proteção sobre eles era 24 horas. E o que eu acho incrível nesse texto é que se repetiu de geração em geração, que dizia, era assim que sempre acontecia.
O texto diz assim: é assim que sempre acontecia. Queridos, eu quero anunciar a minha geração e dizer que se vocês andarem debaixo da nuvem de Deus, é assim que sempre vai acontecer. Haverá proteção 24 horas. Você não estará sozinho. Deus guardará os seus dias. 2019 até a eternidade, Deus protegerá você, porque é isso que a palavra de Deus fala. Queridos, quem anda debaixo da nuvem de Deus terá proteção. Quem anda debaixo da nuvem de Deus, quem guarda a palavra, quem guarda em seu coração e se torna um tabernáculo para Deus habitar, haverá proteção 24 horas. O salmista Davi, no Salmo 23, o versículo 4, ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando nós andamos debaixo da nuvem de Deus, na noite mais escura, a luz dele estará ali. Quando nós andamos sob a nuvem de Deus, no dia mais difícil, quando você diz, eu não tenho solução, está pesado de carregar essa carga, Deus te protegerá, Deus guardará. Quando parece que não tem mais solução, quando tudo se fechou, quando as portas se fecharam, Deus é a porta que abrirá no seu caminho, porque Ele é a proteção 24 horas. E é por isso, quando alguém se desespera, a incredulidade bate a porta. Mas quando alguém decide confiar debaixo da nuvem de Deus, ainda que aparentemente e seja difícil de continuar caminhando, você precisa saber, Deus é a tua proteção 24 horas. Queridos, em 2019, quando as densas trevas aparecerem, ou quando o dia mais ensolarado chegar, que você nunca enfrentou pressão tamanha da atmosfera, você saberá que Deus é o teu protetor. E quando você declarar isso, você vai dizer, Deus, eu não vou me mover, porque se o Senhor não fizer, quem fará? Se o Senhor não trabalhar, quem vai trabalhar por mim? Queridos, é uma confiança, e durante todo esse texto, eles estão dizendo, ei, eles não se moviam se Deus não orientava. Eles não davam passos se Deus não os orientasse. Se você quer estar debaixo da proteção de Deus, saiba continuar sob a nuvem. Continue sob a nuvem, mesmo quando alguns estejam indo fora da nuvem. Ei, meu irmão, mesmo quando alguns estão querendo andar mais rápido do que a vontade de Deus, mesmo quando alguns querem apressar o processo, querem chegar mais rápido, mantenha-se debaixo da nuvem. Porque quando a nuvem para, quando a presença de Deus diz, segura um pouco, confie no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que eles encontram orientação. Diga comigo, orientação. A primeira coisa que nós encontramos é proteção, a segunda é orientação. No versículo 17, diz assim, versículo 17, diz, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. Quem, de fato, queridos, é incrível isso, quem anda na nuvem de Deus, ele não pode andar nem à frente e nem atrás. Ele já decidiu que ele não vive mais, Cristo vive nele. Ele sabe ouvir a direção, ele sabe ouvir a voz de Deus. Eu vou compartilhar um pouco no culto da virada sobre um encontro que eu tive agora, no dia, há umas 3 semanas, com o presidente eleito Jair Bolsonaro, num jantar para 80 pastores em Brasília.
e o pastor da esposa deles, nós tivemos um dia de oração. Eu fiquei tão feliz, e eu vou compartilhar sobre isso quando nós profetizarmos sobre o ano 2019. Fiquei tão feliz porque tantas pessoas do Brasil todo poderiam estar naquele encontro, mas Deus decidiu colocar São José dos Pinhais naquele encontro, a vida plena naquele encontro. Mas uma das coisas que eu ouvi, o pastor da esposa do Jair Bolsonaro dizendo, gente, o dia que aquela mulher chegou na igreja, ela estava procurando uma igreja no Rio de Janeiro para congregar, e ela disse, Senhor, se for aqui, eu quero que o pastor pregue essa mensagem. E ele diz, graças a Deus que eu preguei aquela mensagem. E ela disse, pastor, eu vou ficar aqui. Então ele pediu para que ela pudesse entrar numa célula. Ela foi até a central de informações, pediu uma célula. Na quinta-feira, quando eles foram, ele foi visitar uma célula que era final do ano, ele encontra a mulher lá. Eles conversam, tá? Ela estava feliz de estar naquela igreja. No sábado, quando ele foi orar com as equipes que saíam para um projeto social, para um lixão, ele disse que encontrou a mulher do Bolsonaro lá. E nos últimos 4 anos ela tem feito uma célula na casa dela para surdos. 4 anos, toda semana. E diz que é uma das mais ativas voluntárias do Ministério Infantil. Serve na igreja em todos os cultos, o tempo todo. E ele disse, gente, pode confiar. Ela é uma mulher de Deus, de oração e que ama a igreja, que serve na igreja. E daí chega o presidente. Ele chegou e dentro de todo o discurso dele, ele falou uma coisa, ele disse, durante todo o período, algo colocou no meu coração, ele apresentou, ele disse, gente, eu sou católico, aliás, eu nem sei se eu sou mais católico, porque minha esposa é uma baita de uma intercessora, então eu estou aí nesse, né, ele está desse jeito, mas uma das coisas que ele não enganou ninguém, ele disse, o tempo todo ele disse, eu sou católico, mas eu tenho fé e acredito na família. Agora, ele disse uma coisa, durante todo o período, uma voz aqui dentro dizia, continue. Eu queria desistir muitas vezes, as pressões eram grandes, mas uma voz aqui dentro, que eu não sei o que era, talvez é porque a minha esposa estava orando por mim, ele disse. Mas essa voz dizia, não desista. Orientação. Quando poderia acreditar que um homem sem expressão nenhuma se tornaria o presidente do Brasil? O homem mais briguento da internet, sim ou não? Se tornaria o presidente do Brasil. Porque quando a gente segue orientação, Deus pode cumprir o seu propósito. Quando você segue orientação, quando você ouve a voz de Deus aqui dentro, quando você diz, ei, eu não vou me mover antes, mas eu não vou me atrasar também. É isso que o texto está dizendo, ele diz, busque orientação. Busque orientação para agir, para não desistir, para continuar, para parar, para seguir em frente, para ficar um período maior, ou para andar um período maior, para andar mais 1 milha no teu ministério, ou para diminuir o ritmo. É ouvir a voz de Deus. Ter orientação. No versículo 22, diz assim, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam. Queridos, isso fala sobre temporadas em nossa vida. Isso fala sobre estações em nossa vida. Às vezes vai demorar, às vezes vai ser rápido. Às vezes vão ser 2 dias, às vezes vão ser 40 anos. Às vezes Deus vai apressar, às vezes Deus vai nos testar. Mas andar sob a nuvem de Deus é a segurança que você está sob proteção e sob orientação. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, e ainda usando a questão do Salmo 23, versículo 2, ele diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas.
O Salmo 23, 2 diz: ei, querido, saiba de uma coisa, ainda que você não esteja entendendo, é para esse lugar que Deus vai te levar, para as verdes pastagens, e vai te conduzir às águas tranquilas. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que você encontra descanso. Diga comigo, descanso. Estar debaixo da nuvem de Deus te traz proteção, orientação, mas te traz descanso. No versículo 18 diz assim a palavra de Deus: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Queridos, tem momentos que Deus vai parar e vai dizer: acampe aí, descanse aqui, sossega a tua alma, confie na minha presença. Lembra o que Jesus disse no capítulo 11, versículo 28, ele disse assim, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, deixa eu colocar um princípio que deveria ser guardado por todo homem que quer andar debaixo da nuvem de Deus. Nós nos tornamos mais irritadiços, mais irados, mais intolerantes. Manifesta o que há de pior em nós, e os nossos desejos se manifestam de uma forma como um tsunami dentro do nosso coração, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, porque a nuvem de Deus nos guia pela palavra. Não há uma nuvem física hoje. Você não pode olhar para o céu e dizer: a nuvem está sobre mim. Você não pode durante a noite sair do lado de fora e ver a luz como uma coluna de fogo. Mas a palavra de Deus é a nuvem e a coluna que te protegerá e que te iluminará. E quando a gente não ouve a palavra, quando a gente não ora, o pior que há dentro de nós, a carne, começa a se manifestar. Mas quando nós somos guiados pela palavra, nós podemos ter proteção, orientação, e nós podemos ter descanso para as nossas almas. É por isso que uma pessoa que está na presença de Deus, ela está num processo de: eu estou descansando no Senhor. Quando alguém diz que a coisa está difícil, você diz: mas eu estou descansando no Senhor. Que 2019 você possa dizer, no meio de toda a batalha: eu estou descansando no Senhor, eu estou confiando no meu Deus, porque Ele me protege, Ele me orienta, e a minha alma está descansando nele, porque Ele me guiará até as águas tranquilas. Eu sei para onde eu estou indo, todo esse turbilhão, toda essa batalha. E se 2018 você andou à frente, tua alma não descansou. Se em 2018 você andou atrás da nuvem, a tua alma não descansou. Mas decida uma coisa: aprenda a descansar no Senhor. Queridos, quando nós cantávamos essa canção hoje, dizendo sobre o amor de Deus, eu comecei a olhar algumas pessoas ao meu redor. Nós estávamos cantando muito lindo até então, mas quando você canta sobre o amor de Deus, as pessoas são quebrantadas. Porque não existe nada mais que quebrante o coração de alguém do que o amor de Deus. Não há uma verdade maior do que essa. Porque quando alguém se encontra com o amor de Deus, a sua alma entra num lugar de descanso. E você sabe que o amor de Deus guardará o teu coração. Enquanto nós cantávamos isso, eu dizia: Deus, eu sei que como eu tenho preocupação pelos meus filhos, o Senhor tem preocupação para comigo, para que o meu coração permaneça queimando pela Tua presença.
Queridos, quando nós estamos na presença de Deus, nossa alma entra em um processo de descanso para ouvir a voz dEle. Ouvir a voz dEle no processo. E o que eu declaro sobre a sua vida na jornada de toda uma jornada terrena é que você ouça a voz de Deus para não sair debaixo da nuvem. Eu peço ao Senhor que guarde o meu coração para não andar fora da nuvem. Não sair longe da presença. E a quarta coisa e última que eu vejo é que eu tenho prazer em servir. Diga comigo, prazer em servir. No versículo 23 diz assim: conforme a ordem do Senhor. Números capítulo 9, versículo 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. Queridos, eles cumpriam as suas responsabilidades. Durante toda a jornada da nossa vida, nos momentos em que nós paramos, nós precisamos cumprir nossas responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. E ter prazer com isso. Debaixo da nuvem, nós temos prazer, alegria e paz em servir a Deus. Quer no deserto, quer no palácio, nosso prazer está em servir um Deus que nos protege, que nos orienta. Um prazer em servir a Deus. E Jesus, então, ele disse em Lucas, capítulo 12, versículo 35, ele disse assim: e sejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando você atravessar o Jordão, para a eternidade, a sua candeia vai continuar acesa com o óleo do que você serviu aqui na terra. Todos foram criados com um propósito que vai te trazendo óleo. É por isso que Jesus disse: ei, e sejam prontos para servir, porque assim a candeia de vocês continuará acesa. Quem não serve, a candeia se apaga. Quem não ajuda o próximo, quem não mantém o seu coração em servir na casa de Deus, a candeia se apaga. Eu não acho nem um pouquinho feio quando alguém diz assim: quando eu estou servindo na casa de Deus, eu continuo amando mais a Deus e guardando a minha vida de santidade. E alguns dizem assim: não, você não pode manter a sua vida de santidade e continuar sendo fiel porque você serve. Mas se até servir, guarda a minha santidade, se até servir, guarda o meu amor para Deus, por que eu vou deixar de servir? Eu vou servir mais. Se isso me protege, se isso me guarda, eu vou fazer o que me guarda, sim ou não? Se a palavra de Deus diz: aqueles que querem passar para a eternidade e manter a sua candeia acesa, mantenham-se servindo. Quando a gente para no deserto, ou quando a gente anda sobre uma luz do dia, mantenha-se servindo. Cumpra as suas responsabilidades. Queridos, todos nós que estamos aqui, sem exceção, até a criança que está sentada no colo, Deus já tem um projeto de vida para servir em algo na casa de Deus. Porque nós somos criados para isso. Nós somos corpo de Cristo. Vai requerer tempo, vai requerer sacrifício, vai requerer abrir mão dos seus prazeres momentâneos para servir em algo? Vai requerer que você cumpra as suas responsabilidades com muita firmeza? Vai. Mas a palavra de Deus diz que a tua candeia continuará acesa. A candeia da sua família continuará acesa. Seus filhos terão luz no momento mais escuro da noite. Eu sei o que é servir ao Senhor desde a minha adolescência. E de novo buscando a música que nós cantamos aqui. Não pelo que eu acertei, não pelo que eu falhei. Ele vai me amar até o fim como me amou desde o início.
E eu continuei servindo a Deus com falhas e com acertos. Quando tinha os momentos de maiores crises, quando eu era solteiro ou nas maiores crises já quando casado, eu continuei servindo ao Senhor. Quando eu tinha cargo ou quando eu não tinha cargo, quando tinha status ou quando eu não tinha status, quando tinha reconhecimento ou quando não tinha reconhecimento, eu servia ao Senhor. E hoje eu posso dizer que eu desejo que a minha família sirva ao Senhor, e que a próxima geração sirva ao Senhor, e a próxima geração sirva ao Senhor, até que todos nós passemos pelo Jordão e encontremos a nossa terra prometida. É quando tudo acabar, eu continue olhando para a eternidade, dizendo: Senhor, minha candeia vai estar acesa para sempre e sempre. Por isso, queridos, nós encontramos segredos nesse texto que nos ensinam. E o salmista, ainda no Salmo 23, agora sim no versículo 6, diz assim: eu sei, 23, versículo 6, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu declaro sobre você, sobre seus pais, sobre seus parentes, sobre todos que têm o seu sobrenome, sobre os seus filhos, que a bondade e a fidelidade te acompanharão todos os dias da tua vida, e você e toda a família que leva o teu sobrenome voltarão à casa do Senhor enquanto viver. Enquanto viver, voltarão sempre, sempre e sempre. Ande debaixo da nuvem do Senhor, ande sob a nuvem de Deus, porque ao andar sobre a nuvem de Deus, você terá orientação, proteção, descanso e prazer em servir ao Senhor, que manterá a tua candeia acesa e fará com que a tua geração volte à casa do Senhor. Queridos, o melhor de Deus está por vir. O que está à nossa frente serão dias poderosos e cheios de promessas. E nós saberemos andar nessa terra, pois quando a nuvem parar, e vai ser até, porque ao ler esse texto eu ficava dizendo: para que repetir tanto? Se ele para, ela para, se ele vai, ela vai, se ela vai, ele fica, se ele fica, ela vai, se ele fica, ela vai. E ele fica assim. Quantas vezes que parece até que o escritor não tem o que escrever. Se você for olhar aqui e dizer: meu Deus, para que repetir tanto? Porque é a mesma coisa, quando eu sou ruim de escrever, quando eu vou escrever, a Nani diz: meu Deus, amor, tem 8 porquê aqui. Numa frase pequena, eu repito demais as palavras, mas esse escritor repetiu muito, mas não foi por incoerência textual. Foi por pura afirmação, dizendo: se ela vai, vão. Se ela fica, fiquem. Se ela se move, se movam. Se ela não se move, não se movam. Se ela levanta, levantem. Se ela não se levanta, não se levantem. Se ela caminha, caminhe. Se ela não caminha, não caminhe. Se ela está indo correndo, andem correndo. Se ela não está indo, não corram. Se Deus diz, faça. Se Deus não diz, não faça. Se Deus libera, vá. Se Deus não libera, não vá. Então ele repete isso, para que todos possam entender que não tem a ver com a nuvem, tem a ver com a disposição do coração. Tem a ver se você vai andar à frente, atrás ou sob a nuvem de Deus. E eu sei, queridos, que Deus te dará proteção, orientação, descanso e prazer em servir na casa de Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém?